Sabe a facada que Adélio Bispo deu em Bolsonaro? Então, o jornalista Joaquim Carvalho pensa que tudo não passou de uma farsa eleitoral que envolveu dezenas de pessoas e estratégias muito bem pensadas que tinham como objetivo transformar o então candidato numa espécie de mártir. Ele lançou no YouTube, e com algum estardalhaço, Bolsonaro e Adélio, uma fakeada no coração do Brasil. Com mais de 1 milhão de visualizações, a produção bastante simples pretende desnudar uma conspiração gigantesca, ou, no mínimo, pôr uma pulga atrás da orelha dos espectadores. Será que Bolsonaro foi mesmo esfaqueado? Ou tudo não passou de uma encenação? É sobre esse filme que conversaremos hoje no Quarentena Cult, número 71. E aí, tudo certo? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Júnior e Evandro Schenkel. Sejam bem-vindos, meus amigos. Olá, olá. Boa tarde, Olá, bom dia, boa noite, bem? boa madrugada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. A gente vai... O Jones está, quem está nos acompanhando aqui no canal do YouTube da Gazeta do Povo, vai ver. O Jones vai passar um bom tempo em silêncio nesse episódio, mas só porque o vizinho dele está fazendo uma reforma, então quando ele abrir o microfone, é possível que venha um barulho meio esquisito. Não é castigo? É reforma Bom, mesmo? ele disse pra gente que é uma reforma, né? Ah, Eu acho que é complô. Descobriram que a gente ia gravar aí sobre eu a também acho fakeada que e estão O tentando PT colocou derrubar. o cara fazendo reforma aqui. Reforma. um mute obrigatório no coração do Brasil. Vocês se lembram do Brasil, o filme? Daqui a pouco os caras vão cair pelo telhado, pela geladeira, vai invadir aí e levar o Jones aí. Olha, a palavra se de ele ordem revelar é as teorias de conspiração. conspiração. O Jones está demonstrando os ruídos que vão acompanhar. Então, desculpem, né, os nossos ouvintes, os nossos espectadores, mas essa vida no home office é assim, né? Nós não Mas podemos tem o lado controlar bom, certas né? coisas. Tem o lado bom que daí a gente não vai ficar sujeito a piadas do Jones Rossi ao longo do programa. Pior de tudo, Paulo, é que acompanhando comentários Sim, dos as pessoas nossos gostam, eu espectadores, gosto também. tem gente que gosta das piadas do Jones. Sim. Inclusive no Pouso Show, do último episódio do Pouso Show, tem lá, inclusive, um quadro em que o Jones é trazido como um grande especialista em piadas ruins. O Jones podia mandar os comentários dele por escrito, a gente colocava tipo cinema mudo hoje, que tal? Aí ele só fica fazendo a cara, assim. Coisa meio mime. Mas escuta, vamos falar vamos lá, só uma coisa. Um salgado luta para libertar seu povo. Qual é o nome do filme? A lista do Ambo Chips. Não. Croissant Valente. Ok, de volta ao mute, por favor. Tá bom, quem gosta, vai. Ai. A gente vai falar hoje sobre o documentário da fakeada. Esse teve algum estardalhaço mesmo. Foi lançado. Esse hype aí diminuiu muito rápido, né, também. A gente até ficou em dúvida, né, Paulo, se a gente discutindo esse documentário aqui, ele já não ia ter perdido um pouco, já ia estar um pouco datado, porque Sim. meio que veio e foi, né? O que é, inclusive, a marca de uma obra. Nossa, obra é uma palavra forte para esse filme, hein? Mas é de uma obra mal realizada, porque nem as pessoas que apoiam, que apoiariam, que teriam uma tendência maior de apoiar esse tipo de teoria da conspiração, nem a elas eu acho que convenceu esse filme. Então, porque assim, o filme teve 1 milhão de visualizações em 48 horas. E eu acho que eu fui ver hoje, estava com 1.300.000, já há 2 semanas. Então, não teve a melhor recepção mesmo no meio da esquerda, né? O pessoal de esquerda não houve uma recepção positiva em uníssono, né, do lado da esquerda. Mas vamos falar sobre esse filme, Paulo. Está disponível no YouTube. Quem tiver interesse em assistir, tiver curioso para entender como alguém constrói uma teoria de que o presidente Bolsonaro, quando era candidato ao presidente, não recebeu a facada, que aquilo foi encenado de algum jeito, pode gastar aí 1h44 da sua vida, né, tentando entender como que você chega, né, numa conclusão como essa.
Paulo, você foi, acho que entre nós foi o primeiro que assistiu o documentário. E você até mandou mensagens, para mim, pelo menos, quando você estava assistindo. O que você achou da fakeada, Paulo? Você gostou do filme? A primeira coisa que eu queria criticar é esse trocadilho do título, porque assim, ele até faz um sentido mais ou menos por escrito, mas falado, né, não faz nem sentido, fica estranho esse negócio. Enfim, a expressão para definir isso no documentário é teoria da conspiração. Eu, particularmente, tenho um problema sério com teoria da conspiração, porque eu acho que isso revela, no final das contas, um narcisismo extremo. E não importa qual conspiração de direita, de esquerda, de centro, transversal, essas pessoas que ficam falando agora de negócio de vacina, todo mundo só ganhou dinheiro, não sei o quê. Isso é os Simpsons, lá dos bons tempos, traduziu muito bem como pensa o conspiracionista. Que é aquela coisa, né? Todo mundo é burro, menos eu. Então, assim, esse filme do Joaquim Carvalho, com todo respeito, ele vai nessa linha. Ele acredita ali que os sinais de que a facada do Bolsonaro foi falsa são evidentes. E as evidências que ele usa para isso são as coisas mais banais do mundo. É assim, o Carlos Bolsonaro não saiu do carro, isso seria um sinal. Ou então, o cara tocou no Bolsonaro quando ele estava sendo carregado lá para o hospital. Bolsonaro faz uma contagem regressiva antes de levar a facada. A parte da fotografia, que assim, para quem não assistiu, o fotógrafo chorando, um choro falso, mas chorando, dizendo que, nossa, ele perdeu a fotografia da vida dele porque ele foi distraído propositadamente. Posso começar? Desculpa te interromper, Paulo, mas eu preciso fazer uma teoria de conspiração dentro da teoria da conspiração. Ela urge, porque eu pensei que a gente não ia entrar nesse tema logo no começo, porque me parecia algo pequeno dentro do documentário. Mas esse filme é um documentário meio reportagem especial, né? Porque ele não tem cara de documentário e ele tem muito mais cara de reportagem de 1 hora e pouquinho, né? Ele foi financiado pela comunidade do Brasil 247, né? Pelo que eu entendi. Então ele conseguiu 66 mil reais para fazer esse filme. Então ele tinha uma teoria de que a história estava mal contada. Veja, a história está mal contada até uma teoria que você pode defender plenamente, não há problema nenhum. Mas, obviamente, insinuando que seria um trabalho da direita para tentar eleger o presidente, apesar de não afirmar isso nunca. Mas a minha teoria da conspiração, dentro da teoria da conspiração, é que desses 66 mil, pelo menos uns 65 mil foi o fotógrafo, cara, que pagou. Porque ele foi o único que perdeu a foto da década estando de frente para o acontecimento. E quando você olha a imagem, você vê que ele está olhando para o outro lado e todo mundo registrando o fato. Pois é. E não se recuperou disso até hoje, né? Porque o cara até hoje parece estar meio perturbado. Como você vai se recuperar? Tem 20 fotógrafos no momento da facada. Você está tirando foto ali, você pega e vira. Imagina quanto dinheiro ele ia tirar, ele ia ganhar só em venda para agência internacional, tudo isso, né, cara? O cara deve ter até agora ficar rico. Ele tentando, né, o Sebastião Salgado ficou rico com a foto que ele tirou do Reagan quando o cara tentou dar tiro. Boa lembrança. O Sebastião Salgado ficou rico, cara. Boa lembrança. É mesmo. Essa era uma foto, né, que tinha um potencial. Bem, tudo bem, não era o presidente dos Estados Unidos, mas. Não, e assim, continuando só esse papo de teoria da conspiração, eu acho, e eu concordo com você, não é nem exatamente um documentário, mas ele se vende assim, então é por isso também que a gente tá falando sobre ele. Mas o negócio é tão. A narrativa é mal construída, assim, falando de um ponto de vista um tanto quanto literário, que até metade do filme eu fiquei em dúvida também se a teoria dele era de que a facada não aconteceu ou se a teoria dele era de que a facada foi intencional para criar o fato político. Ele não se resolve isso. Ele não se resolve. Lá pelo final do filme, ele cita uma frase do Bolsonaro: o soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde. E daí ele coloca uns memes, né? Umas fotos do Bolsonaro, soldado do Brasil. Tá... Essa é a prova que ele queria tomar a facada. Ai, cara, enfim, segue. E
enfim, é um documentário com poucas fontes, assim, primárias, né? Ele entrevista ali dois jornalistas, um jornalista e um fotógrafo. Não tem muita... Tem sempre aquela coisa assim, nossa, eu tentei falar com alguém, não consegui, isso também seria indício de alguma coisa. Ou a agressão que ele sofre da mulher lá no portão. Fui agredido. Fui agredido dele, moço. Fui agredido, exatamente. Saiu uma cutícula da mão dele aqui, cara. Me segura. Ela estava tentando Porque essa entrar mulher em casa, não quer que eu fique sabendo da verdade. Uma tiazinha lá. Ela tá tentando entrar em casa, aparentemente. Isso. O cara tá barrando a passagem dela. Fui agredido, porque, cara, é uma conspiração. Quem já passou mal na rua e precisava entrar em casa rapidamente, entende, né? Entende, a mulher. Entende, assim, já tá a tartaruga já botando a cabeça pra fora, a mulher querendo entrar em casa. E o cara lá segurando o portão. Pô, ele teve sorte de não ter sido mais agredido. Não, e assim, eu acho que teorias da conspiração dão filmes até mais ou menos interessantes, assim. Todo mundo aqui lembra, né? A gente até falou na semana do JFK, né? Do Oliver Stone, que é divertido, assim. E, enfim, a teoria da conspiração... Pelo menos rendeu uma coisa boa, que é o episódio do Seinfeld que tira sarro, né? E assim, teoria da conspiração, literatura de espionagem se baseou nisso nos anos 60, 70 pra caramba. Então, todo filme também de espionagem, todo filme do James Bond é um pouco teoria da conspiração, então seria legal. Só que realmente essa conspiração aí que o Joaquim Carvalho tentou cavar não deu certo, simplesmente. É fantasioso demais até para as pessoas mais narcisistas e que se acham detentoras assim, de um poder de conectar pontos extraordinários. Pontos são muito, muito difusos e nessa teoria, né, vocês citaram aí essa mulher que teria agredido o jornalista. Caramba, né? A teoria é tão profunda que chega até o povo, até a tiazinha que tá lá querendo entrar em casa, ela tá envolvida nisso, e ela tá envolvida num pacto de silêncio. E eles não explicam quem é aquela mulher, mas você deduz que ela é a esposa do ajudante do fruteiro. Sem brincadeira, essa é a relação possível. E assim, eu vou perguntar para vocês. A esposa do ajudante do cara da frutaria. E eu vou perguntar para vocês. Olha que conspiração essa coisa. Imagina você ter uma rede de intriga que chega nesse ponto, né? E assim, o negócio da faca, né? Porque a faca teria sumido, não sei o quê, e o fruteiro lá estaria envolvido nessa grande conspiração. Eu fico me perguntando, eu pergunto a vocês, pergunta quem está assistindo, né? Você ali tem uma banquinha de fruta, acontece esse fato político, violento, você não vai querer, depois de 3 anos, o país totalmente polarizado, essa briga e não sei o quê, você não vai querer se envolver nessa história, você não vai querer dar entrevista, é uma coisa mais natural do mundo. Não querer se envolver, já estão envolvidos. Você imagina o assédio de todos os fatos que essas pessoas sofrem, de advogados, de oportunistas, exatamente, da própria investigação da Polícia Federal, obviamente, ela vai chegar lá, vai entrevistar pessoas simples, pessoas que estão tocando o dia a dia, se veem metidas num processo, tendo que visitar a delegacia para contar os fatos, depois rechecar os fatos, depois ter que... Você reconhece a pessoa, você não reconhece? As pessoas vão ficando com medo, né? Exatamente. É óbvio que elas vão ficando com medo. Imagine, uma das teorias da própria família, né? Da mãe? Irmã do Adélio. A irmã do Adélio. Da irmã do Adélio, que não tem contato, né, com o Adélio, então, e ela é toda ressabiada. Agora, você imagina o assédio que ela já sofreu até esse momento. Então, você até entende que uma pessoa que está tentando procurar uma saída, ela começa a achar algumas respostas que não são necessariamente reais, mas que ajudam a passar por aquele momento. Então, não é todo mundo que está ali está mentindo, né? Ou está escondendo, ou não, mas é um assédio muito forte, gente. Foi um dos principais acontecimentos dos últimos anos, né? E essa cena, Evandro, me chamou a atenção. Agora você está falando, eu lembrei também, cinematograficamente, filmicamente, né? Como você diz, a gente brinca, mas vocês repararam que tem uns closes assim no barraco, né? Em que a mulher vive, mostrando a pobreza dela.
surreal essa narrativa, né, de que a pessoa ali, de repente, o depoimento dela teria até mais credibilidade, porque ela é uma mulher super simples. Eu fiquei meio chocado Não, com essa parte. e a partir disso ele tenta recuperar um perfil psicológico do Adélio, né? E aí Ele seria um homem bom, inteligente, o que não é sei o quê. 99% dos casos de homicídio, né? Que são crimes passionais que você vai recuperar. Não, mas ele vinha aqui no bar todo dia, era uma pessoa dócil, adotou 5 cachorros, tem 3 filhos, é um trabalhador. Primeiro, se você entrar numa comunidade violenta, todo mundo é trabalhador, né? Não existe, não existe bandido que não seja trabalhador no fim das contas, né? E aí, vamos colocar tudo isso em perspectiva. Essas fontes que estão com medo, digamos assim, essas que a gente não consegue falar se elas estão escondendo ou não estão escondendo. Existe uma cobrança muito forte da direita de que houve, sim, um mandante para o Adélio, né? E o Joaquim Carvalho, ele também usa essa versão, que houve, sim, um mandante para o Adélio. No caso da direita, então, você imagine, você tem uma pressão de um pessoal muito engajado e volumoso que quer descobrir quem mandou matar o Bolsonaro, né? E uma pressão, inclusive, na Polícia Federal. No final das contas, o presidente é o Bolsonaro e é o chefe da Polícia Federal. Isso, por si só, gera uma pressão de investigação, né? Então, todo esse entorno, de alguma maneira, eles já estão sendo expostos a isso. E você tem os outros que querem descobrir a farsa da fakeada e que vão atrás dessas pessoas para tentar colocá-las contra a parede. Então, é natural que não haja nenhuma resposta de um desconhecido. Até porque o jeito que ele aborda as pessoas é para não conseguir a resposta. Ele chega com a câmera falando, quero fazer uma entrevista. Ele não tenta se aproximar, tenta conversar, a câmera escondida, Uma coisa para tentar incisiva, pegar. né? Não, ele não quer fazer aquelas entrevistas. Ele É precisa que as invasivo pessoas... demais, né? É invasivo demais. Ele precisa que as Todo mundo que é pessoas... jornalista sabe que se você não tiver uma conversinha antes e tal, em casos assim que são mais sensíveis, a pessoa não vai. Se for no centro, se for na rua 15, um monte de lojas, chegar na loja com uma câmera entrando, me fala ainda quanto você vendeu hoje. A pessoa vai dar um tapa em você, vai fechar a loja, né? Pô, não existe isso, não existe. Um outro ponto, né, da teoria da conspiração é de que houve movimentação na conta do Adélio, que o advogado é um advogado caro e que não se sabe quem financiou o advogado do Adélio. Veja, aí também vai junto com aqui a esquerda está se colocando ao lado da direita, que existem as mesmas perguntas, né? O que você pode alegar? Assim, houve uma verificação do volume financeiro. O volume financeiro é ridículo, é 8 mil reais, 8 ou 6 mil reais que se encontrou na conta dele. Ele tinha feito, inclusive, um acerto de um desligamento trabalhista de algum lugar que ele tinha. Na questão dos advogados, para a população, talvez isso não seja tão óbvio quanto é para quem cobre geral. Então, assim, eu já cobri geral bastante tempo, o Jones já cobriu geral bastante tempo, o Sabag cobriu um pouco, mas é muito natural nesse mundo. Eu não, que eu sou intelectualoide. Você sempre foi do DCE, né? Ficava no ar-condicionado, burguesinho. Ficava lendo livrinho de poesia. Eu fui repórter de polícia, rapaz, olha aí. A gente sabe como é natural quando um caso criminal ele ganha repercussão. Ninguém precisa pagar esse advogado, porque os advogados, eles compram essas causas e eles, inclusive, assediam para eles conseguirem essas causas, porque são causas muito importantes. E não é porque ele vai colocar o nome dele na opinião pública. Por mais que ele saiba que a pessoa é um assassino, o que está aqui é a tese. A tese é ele pegaria 170 anos, mas olha como eu sou bom e eu vou conseguir fazer chegar a 50 anos apenas. E isso fica mais claro, Evandro, no documentário lá da Elise Matsunaga, que é um advogado também desses, que vê a oportunidade no caso e pega o caso e tal, mas isso também lá não é tratado como, nossa, o que está por trás. Não, tá muito claro que o cara tinha interesse publicitário, digamos assim, no caso.
E em todas as cidades, em todos os estados, você sempre vai ter aqueles 5 ou 6 advogados que compram essas causas, né? Aqui a gente tem lá o Elias Matarassad, se eu não me engano, né? Que pega o Morro do Boi, a mulher foi violentada durante não sei o que, teve uma repercussão danada, ou o assassinato de jogador, ou... Daledoni, que vive e defendeu lá o cara que jogou a mulher em Guarapuava, matou a mulher. Ele também pegou? O Daledoni que defendeu. Qualquer advogado criminalista. Mas, enfim, eles estão no papel deles, né? Todo mundo merece defender. Não há um problema nenhum, né? Só que, lógico que isso passa para a sociedade, mas quem está pagando isso? Um ferrado, né? Um desempregado, e que está indo lá e, de repente, tem um advogado que entra de jatinho? Como que é isso? É isso. É que, no caso, esses advogados não querem aparecer, né, Evandro? No caso do... Não, que é assim, teve... O que eles falam é que é quando perguntam, pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar cometendo aqui uma fake news, mas... pelo que eu entendi é que eles não falam quem paga o advogado. O advogado não fala quem está financiando ele, o que provavelmente me leva a crer que é ele mesmo que está fazendo pela causa, né? Pela causa não seria de se espantar. O advogado principal, o testa de ferro aí da defesa, ele diz isso, que existe um financiador, que ele não pode revelar quem é, que é alguém que seria ligado ao Délio por envolvimento com a igreja, ou alguma coisa assim. Mas é isso que o Evandro falou, ele pode perfeitamente estar ele mesmo fazendo a defesa às suas próprias expensas, porque interessa a ele, talvez, ele ganha com, não sei se o que interessa, mas ele ganha em visibilidade. Tá aí o nome do sujeito. Pelo que eu pesquisei, ele já defendeu outro caso de vulto lá em a Stang lá, a freira, os... Isso acho que aparece até na... assassino da Dorothy Stang. Isso. Então, quem pega o caso da Stang, obviamente é alguém que quer a projeção, né? Não é qualquer pessoa. Então, assim, só que isso, obviamente, e aí, veja, toda a teoria da conspiração ela tem que trabalhar com pontos que são abertos e de difícil compreensão, né? Senão você não teria uma teoria da conspiração. E às vezes a gente trata como algo muito impossível, mas veja, a gente tem uma teoria da conspiração que a gente supõe que... não, deixa. Vai, vamos continuar. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou Fique até o fim do programa, a gente vai dizer qual é a teoria da conspiração. Então, João Kleber, pare tudo. A teoria da conspiração mais conhecida é aquela do morcego que viajou das cavernas sem deixar nenhum rastro e apareceu no mercadinho municipal de uma cidade chinesa aí. É só isso. Agora tem uma, Evandro. Tem uma que sem reproduzir, sem nada. Sim. Essa daí é a melhor. A gente acredita. O vírus mutou dentro dele mesmo, né? Porque ele não deixou nenhum rastro de ter contaminado outra pessoa. Mas é óbvio, gente, eu estou tratando 1.900 quilômetros. Só para deixar claro, estou tratando com humor, tá? Não estou afastando a teoria Você não estava acompanhando a CPI da Covid. Daqui a pouco chega a polícia do humor aí. O Omar Aziz diz que não pode humor na pandemia, né? Mas, assim, a gente está falando aqui de teorias da conspiração e eu estou pensando, eu não lembro que parte do filme exatamente, mas que me lembrou, a gente vai acabar falando de outros filmes e tal, daquele filme dos irmãos Coen, lá, eu acho que é dos irmãos Coen, né, o Queime Depois de Ler, que também tem isso, né, as pessoas se sentem participando de uma conspiração e daí elas se sentem participando de algo maior e isso dá um certo sentido à vida delas. Então, assim, tentando tirar algo de bom dessa 1h44 da minha vida que eu joguei fora, eu tiro isso, assim, de notar, de perceber como tem muita gente que acredita muito nessa história lá de todo mundo é burro menos eu tenho poderes para juntar pontinhos, e também isso é a parte mais legal, que é das pessoas que se sentem assim participando de uma coisa muito grande, isso dá um sentido à vida delas. Tirando alguma coisa de bom no filme, na minha nota lá final, talvez eu ressalte isso. É isso mesmo. Isso é a única coisa de bom que tem o filme. Olha, eu ia sugerir a gente nem dar nota, mas vamos lá, né? Jones. O Sabag tá quieto. Eu tô escutando vocês, depois eu vou falar a verdade. Eu só ia falar que assim, depois que deram 66 mil reais lá pro cara fazer o filme, a última coisa que ele poderia fazer era voltar sem a história, né?
É verdade. É verdade. Eu acho que ele voltou, hein? Não, eu digo, ele tinha que inventar, porque tem umas partes ali, por exemplo, tem uma hora que ele pega lá um tweet do Carlos Bolsonaro falando que a imprensa não deu atenção a um atentado ao Trump. Ele, olha só, a narrativa já estava sendo gestada desde 2016. Cara, 2 anos antes, o cara falou assim, olha, eu vou twittar isso e isso vai ser um aviso. Cara, o cara tinha que justificar os 66 mil reais, cara. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas enfim, no final das contas faz sentido, né? Eu fui ver a landing page lá do Catarse e o vídeo que ele colocava antes de fazer, né, chamando. É exatamente o documentário. Ele promete, vamos investigar isso, vamos aquilo, isso daqui tá estranho, isso daqui tá estranho. No fim das contas, deram o dinheiro, ele foi para a investigação e voltou com a mesma coisa que ele tinha antes. Cara, ele conheceu Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade muito interessante, ele conheceu Juiz de Fora. Eu acho que é válido. Com 66 mil reais, Evandro, aqui, ó. Com 66 mil reais, você iria para Juiz de Fora? Para onde você iria? Eu ia para fora. Não, 66 mil reais dá para o cara fazer um baita documentário. É legal a parte, a gente não comentou, né? A parte que ele dá entrevista para ele mesmo. Eu ia falar desse formato. Fala aí, Sabá. Esse barulho aí é proposital. Isso aí é um grupo muito que estranho. instalou ali para atrapalhar o Quarentena Cult. O Joaquim de Carvalho. Me dá 66 mil reais que eu faço um documentário sobre a origem desse barulho. Sobre a obra em cima da sua casa. O Joaquim de Carvalho, ele é um jornalista que hoje ele é colunista do Brasil 247, que é um veículo que tem uma visão à esquerda, né, da situação política brasileira. E ele tem uma carreira antes disso, ele foi repórter da TV Globo, foi repórter da revista Veja, e ele é um jornalista que tem muito cacoete de repórter de televisão, né? Então, eu concordo com o Evandro quando ele fala assim, não é bem um documentário, tem mais uma cara de reportagem especial, e é isso mesmo, a maior parte do filme ele faz ao estilo de reportagens especiais, essas dos programas dominicais, né? Em que Goulart de Andrade, não pareceu Goulart de Andrade? Aqui agora, aqui, nessa região. Ele tem isso, né? E assim, aí é permeado isso pela edição do filme, que sempre tem uma trilha de mistério horrível, assim, né? Que acompanha o filme. Quando ele começa a falar, só falta a trilha do tubarão, né? E aí ele insiste bastante nisso, ninguém na cidade quer falar sobre o que aconteceu e tal. Então ele tem uma competência ali, né, técnica de fazer televisão, que é o histórico que ele tem e tal. Então você vê que é uma pessoa que tem muito jeito ali de falar com a câmera e tal. E no começo isso parece até... Eu acho que eu queria até dizer isso, assim, acho que há coisas relevantes no trabalho que ele faz. Acho que quando ele vai entrevistar algumas pessoas, quando ele vai até a cidade, quando ele fala, por exemplo, a entrevista do presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora, que foi quem patrocinou a ida do Bolsonaro durante a campanha para lá, é uma entrevista longa, em que o sujeito explica bastante coisa, né? Então ele ouve pessoas ali que têm algo a acrescentar. E, de fato, o Evandro lembrou bem também, casos criminais costumeiramente vão deixar pontos aí sem uma explicação muito clara. Não existe uma investigação perfeita sobre um caso criminal, né? Você não vai lá descobrir tudo o que aconteceu, qual era o detalhe, qual era a motivação de todas as pessoas e tal. Então é natural que uma investigação como essa, você consiga levantar lebres que estão aí até hoje, dúvidas que eram no ar. O Tiger King é isso, né? E todos esses documentários da Netflix, basicamente esses criminais, fazem isso. Sempre vai ter alguma coisa que você possa levantar como suspeita, né? Só que aí o que o Joaquim de Carvalho faz? Ele para além dessa parte, trabalho mesmo, que ele foi até a cidade, entrevistar pessoas e ligar os pontos, mostrar qual foi a trajetória, acho que ele faz alguma apuração importante ali de ver o inquérito, ver o que apareceram dos depoimentos e tal. Assim, ele tem uma parte disso que é apuração, que eu não acho que ele tenha sido mal intencionado em trazer isso. Então, quando ele explica qual foi o trajeto
do Bolsonaro, eu hoje, espectador vendo isso, eu não lembro qual era a agenda do candidato aquele dia, não lembro disso, lembro da facada, né? Então ele explica, olha, ele veio aqui, ele se reencontrou com não sei quem, ele deu essa entrevista, ele falou tal coisa, ele foi para tal lugar, encontrou com outra pessoa, ele estava vestido desse jeito. Então, assim, tem uma série de informações que ajuda você a entender um pouco mais, ou relembrar o episódio daquele dia. No entanto, isso que o Jones trouxe, a forma como é apresentada a tese do filme de que essa facada foi falsa, em alguma medida, eles nem isso deixam claro, né? Se foi uma facada falsa, se foi uma facada de verdade encenada, se foi uma conspiração com o Adélio, tipo, o pessoal é favorável ao Bolsonaro, convenceu o Adélio e o Bolsonaro a fazer uma encenação de alguma coisa, não deixa claro o que é, né? A tese, os elementos que ele junta para tentar tornar essa tese crível, eles são puramente especulativos, são só ilações. Então, e aí isso que o Jones falou, ele entrevista a si mesmo. Porque o filme começa com o que parece ser uma reportagem, então o repórter lá segurando o microfone, fazendo aquilo que no jargão a gente chama de passagem, né? Que é aparecendo o repórter na frente no vídeo ali e tal. Só que tem outros trechos, boa parte do trecho, em que ele dá um depoimento, ele, o próprio jornalista, dá um depoimento, em que ele vai tecendo essa linha de conclusões que ele tem para tentar justificar que o episódio é falso, né? E ali você tem ilações de toda sorte, que não tem qualquer tipo de correspondência com o mundo real. Não tem. Ele olha várias imagens, essas imagens que a gente já viu desde então em redes sociais, imagens de gravações de celular, né, do episódio e tal, e daquela confusão, e de gente falando no meio, o que aconteceu, aquilo. E ele, várias vezes, o filme mostra essas imagens paradas ou em slow motion, e aí põe uma flechinha ali e fala assim, olha, nesse momento está acontecendo tal coisa. E aquilo ali é uma interpretação puramente particular do que você acha que está acontecendo. Como que você vai entender qual era a intenção daquilo, ou justificar que o sujeito faz um gesto com a mão e que aquele gesto significa tal coisa? Por exemplo, no fato, e é um fato, que o Adélio tentou se aproximar do Carlos Bolsonaro no dia 6, lá em Juiz de Fora, existe uma imagem que o Carlos Bolsonaro está fora do carro, o Adélio se aproxima dele, e o Adélio tenta tocar no Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro entra no carro. É isso que a imagem mostra. Bom, a explicação que o filme traz é que, olha, isso prova que o Carlos viu o Adélio se aproximando e fugiu da presença do Adélio, entrou para o carro, né? Outra ilação que é perigosíssima fazer assim, Bolsonaro foi alertado por várias pessoas de que naquele dia ele precisava usar um colete à prova de balas. Vários dos seus colaboradores disseram que ele deveria usar. Eles levantaram essa questão. Esse é o protocolo diário, né? Assim, obviamente um protocolo diário. Quem fez tantos avisos? Qual era a suspeita que alguém da equipe do Bolsonaro tinha de que naquele dia poderia acontecer algum atentado, alguma coisa assim? Não explica, não mostra, não traz novidade alguma disso. São ilações. Vou te falar mais, Sabag, só para complementar, Claro. é que tudo isso era fato noticiado. Você tem o Carlos Bolsonaro, ele não está revelando uma imagem do Adélio chegando e o Carlos entrando no carro. Você tem já o Carlos Bolsonaro dando entrevista falando que foi tocado, que algo tirou ele dali, porque pode ser que, inclusive, o Adélio, vendo que não ia conseguir chegar no Bolsonaro, poderia ter tentado acertar o Carlos. Pode ser. Aqui também eu estou numa teoria, só na questão de teoria. São possibilidades. Possibilidades, assim. Mas o próprio Carlos chorando, ele fala, alguma coisa me tirou dali, enfim, tudo aquilo aconteceu. Que o Bolsonaro não respeitava as regras de segurança, gente do céu. É hoje. Até hoje, exatamente, até hoje. Não, e uma coisa, o doutor Macedo, do Einstein, eu, se fosse ele, metia um baita do processo contra todo mundo aí. Explica quem é o doutor Macedo. Eu conheço o doutor Macedo. Então, o doutor Macedo é o cara o médico que operou o Bolsonaro. E o doutor Macedo, eu quando trabalhava na Veja... Ô, Jones, você sabe por que não acordaram ele, né, o doutor Macedo? Porque ele sempre acorda mais cedo. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Volta, barulho, volta a obra. Então, se eu fosse o doutor Macedo, processava o pessoal lá do Brasil 247 e o Evandro. Por causa dessa piada.
Mas então, eu conheço pessoalmente o Dr. Macedo. E, era um médico. É o médico do Einstein que operou o Bolsonaro. Pode continuar, Jones. Todo mundo entende. Não se preocupe. Não, até eu não fiquei agora. Quando cair o teto na cabeça do Jones, a gente para. Vai cair os caras lá do filme. Enfim. Aventar, o Dr. Macedo é uma pessoa seríssima, e ele fala, um oncologista operar o Bolsonaro. É um exímio cirurgião, o Dr. Macedo, e eu conheci o Dr. Macedo justamente quando ele estava operando um equipamento médico, que você faz cirurgia longe do paciente, equipamento chamado Da Vinci. Ele tem um óculos 3D que ele consegue enxergar, ele manipula tudo de longe. Tem lá as enfermeiras e um outro médico que fica fazendo a assistência dele, e eu assisti essa operação. Ele estava operando uma hérnia de hiato. Enfim, o oncologista geralmente cuida do final do trato digestivo. Ele é especialista nessa área, né? Enfim, aventar que o Dr. Macedo participaria disso, um negócio desse, é tão bobo. Ele fala, Dr. Macedo se desentendeu com Einstein. Se ele realmente tivesse desentendido por causa disso, né, não sei, pode ser que haja um desentendimento, não participo do dia a dia do Einstein, mas aventar que o Dr. Macedo teria participado disso e daí teria ficado bravo. Tão bobo, é tão pequeno. Isso é geral, né? Porque para a teoria ficar de pé, você precisa envolver pelo menos umas 30 pessoas aí, né? Mas extrapolando aí o assunto também, eu falei, né, do cara que acho que todo mundo é burro menos ele e tal, mas também tem essa coisa de acreditar que as pessoas são tão competentes, que a cúpula dessa conspiração é tão competente que ela consegue manipular, né, tantas pessoas, instituições, tudo ao mesmo tempo, e para conseguir aquele objetivo desejado. Isso também eu acho interessante como as pessoas dão poder, né, nesse caso aí, como o diretor dá poder à família Bolsonaro, por exemplo. Os caras são brilhantes. A ideia de você organizar essas 30 pessoas, ter gente que desde o próprio presidente da República, passando por sua família, pelos seus assessores diretos, passando por apoiadores, policiais federais, mais ou menos próximos, seguranças privadas, até uma figura como o Adélio, que é isso que o Evandro falou, assim, um cara que fez muito pouco na vida, tinha, né, sujeito sem nada, quase. Ele é uma história de sobrevivência, né? Você imaginar que você vai juntar todas essas pessoas, você vai ter essa ideia, né? Porque isso é outra ilação que o filme faz, que o Bolsonaro sugeriria que se ele levasse uma facada, sim, ele seria vencedor das eleições, como se ele estivesse maquinando esse projeto, né? Mas assim, se imaginar que você vai juntar todas essas pessoas de diferentes lugares, de diferentes ideias e mais ou menos próximas, então, vamos encenar um negócio, vamos fazer uma coisa falsa aqui para fingir que a gente está dando uma facada, ou vamos dar uma facada, mas vai ser uma facadinha só, entrar uma pontinha ali. Tinha que escolher uma faca menor, né? Porque, e assim, com 10 mil pessoas, sei lá quanto que tinham ali ao redor, né, populares, não, vai dar tudo certo, vai chegar no dia 6, vai ser assim, o Bolsonaro vai dar o sinal, vai fazer a contagem regressiva, e você na hora que o fotógrafo tirar a foto, você vai lá... Aí vai ter alguém que vai atrapalhar o fotógrafo. Atrapalha só um, tá? Atrapalha só um. 19. Ele vai virar e nessa hora você pula atrapalha bem esse, coitado. Bem aquele que foi sorteado com você atrapalhado. Você pula por cima do cara, dá a facada, e aí não se preocupe que vai ter alguém te protegendo da multidão que vai querer te linchar, certo? E vai ter alguém te tocando na barriga sem motivo nenhum, e eu não vou te falar porque ele te tocou também. Isso. E aí, vamos aproveitar. Qual vai ser o teu pai? Vamos encenar isso aqui. Se fazer isso, assim, quanto tempo de ensaio eles iam ter que ter com figurantes para fazer esse negócio dar certo numa ocasião como essa? É absurdo, é ridículo. Não existe, é impossível. Mesmo que você considere que tem pontos em aberto na investigação e podem ser considerados, e alguns vão ficar abertos até o fim da história. Mesmo que você considere isso, seja você apoiador do Bolsonaro, detesta o Bolsonaro, acha que existe uma conspiração, ou acredita no trabalho da Polícia Federal por inteiro e tal, mesmo assim, imaginar que essa tese ela faz algum sentido do começo ao fim, não dá. Eu tenho uma nova teoria da conspiração aqui, Sabate. É rapadismo político esse negócio. Isso aí é... E aí o que acontece? O Jones,
O Joaquim Carvalho está aí nas redes sociais, não, eu quero debater com quem quiser e tal. É um sujeito que explicou, estudou o caso e tal. Eu não duvido que ele se saia bem no debate, falando detalhes, trazendo coisas que não estão nesse filme e tal. Assim, é alguém que está por dentro disso. É uma pessoa articulada. E eu não quero questionar a má ou boa intenção dele aqui. Agora, se achar que aquilo ali faz qualquer... que se consegue fazer justaposição das peças e chega a algum lugar, é impossível. Não, você tem... a minha teoria da conspiração. Fizeram esse documentário para que a direita ficasse pé da cara com esses questionamentos e parasse de questionar o real motivo pelo qual o Adélio matou, que aí sim, se questionassem isso, ia mostrar que a esquerda estava envolvida nisso. É a meta-conspiração. É a meta-conspiração da conspiração. Vamos para as notas, então, já ou não? Não, eu só ia falar que também tem uma manipulação do perfil do Adélio, porque o Adélio, ele é um brasileirinho com as suas confusões de brasileirinho, que está trabalhando, tirando... Mas põe a confusão nisso. Né? Não, com o agravante da maluquice. Mas Isso. o que eu quero dizer é o seguinte, que está ali tentando... trabalha de dia para comer de noite, Isso. não tem propriedade nenhuma, mora em pensão, não tem escolaridade baixíssima, enfim, como os entrevistados falaram, um boa praça ali da região, né? O pedreiro que trabalhava com ele falou que aparentemente é articulado de algum jeito, né? Uma pessoa que consegue se expressar de alguma forma. Isso, assim, e aí ele tenta falar que isso ele era bolsonarista. Veja, ele não pode ser um esquerdista, porque ele, no fim das contas, trabalhava para o sistema capitalista de alguma maneira. Curioso isso, Evandro, não tinha pensado, mas assim, se ele fosse um universitário, talvez, daí, né? Exatamente. Então, olha o olhar preconceituoso que você tem. Daí vai lá e recupera uma história que você vê, porque, assim, eu acho que de nenhuma parte há a contestação de que há distúrbios mentais numa pessoa que tenta matar outra, certo? E um dos argumentos, eu tenho um contra-argumento bem factual. Um dos argumentos é porque o Adélio, ele achava que tinham filiado ele em algum partido político, e ele foi lá... O PSD do Kassab. Isso, e escreveu uma carta pedindo desfiliação do PSD. Aí o partido falou, meu amigo, você nunca foi filiado nesse negócio, e deu uma outra carta falando que ele não era filiado. Ele não... O argumento do repórter do documentário é de que você não pediria uma carta de desfiliação se você não achasse que você era do partido. Ou seja, ele era da direita. O PSD do Kassab representava a direita. Kassab é um baita direitista. Um conservador liberal. Eu trabalho 20 anos em jornal, o que eu já recebi de e-mail, de telefonema, de gente querendo mandar nota fiscal porque estava pautando o jornal, que a gente estava publicando matérias que eles tinham pensado. A quantidade de gente que pensa que trabalha em jornal, mas não sabe o que é um jornal, é incrível. Evandro, lembra quando a Gazeta era... Só para explicar, a Gazeta, a redação da Gazeta era no centro de Curitiba. E eu, quando era editor de cultura do finado Caderno G, era esse o nome do caderno. Quem não conhece, quem é assinante da Gazeta há pouco tempo, é esse o nome. Do Caderno de Cultura da Gazeta. G de Gazeta, né? G de Gazeta, isso. G de Gazeta. Uma vez eu recebi uma mulher lá, chegava assim, eu quero falar com o editor de cultura. Chegou um dia uma mulher lá que ela alegava que era filha do príncipe Charles. E daí, detalhe, quando eu falei, né, eu cheguei na redação achando que era a grande novidade. Pô, chegou uma mulher que achava que era filha. Daí, ela vem toda semana aí. Você sabe que eu tenho uma culpa que eu carrego, porque eu normalmente era um para-raio de pessoas desorientadas psicologicamente, porque eu tenho a paciência de conversar. E tinha um desorientado psicologicamente que me ligava a cada 15 dias no jornal que eu trabalhava no interior de Londrina, e era sempre essa maluquice. Porque tem que usar o capacete porque os russos estão tentando capturar meus pensamentos, e eu vejo que vocês já começaram a ter acesso a isso, que vocês estão publicando matérias que eu estou pensando. Gente, caso clássico,
Aí um dia eu já estava assim, eu falei, mas por que você não toma a iniciativa e escreve o jornal antes de roubarem a ideia de você? Ele me mandou um jornal um dia. Ele começou a fazer um jornal. Ele imprimiu um jornal. Com as matérias deles. E hoje esse jornal se chama The New York Times. Brasil 247. Vamos para as notas? Brincadeira. É só uma piada. Notas. O Paulo quer dar notas. Vamos para as notas. Não, mas eu acho que terminar o raciocínio aqui, mas o fato é que está comprovado que ele foi filiado ao PSOL. Né? Sim, então, então você fazer toda essa... E ele não fala isso, eu acho. Eu acho que ele não chega a falar taxativamente que ele foi filiado ao PSOL. Então você vê o duplo twist carpado que você precisa dar, falando ele é de direita, né? Tipo assim, porque o pedreiro da periferia, esse cara não tem consciência social, gente. Ele não. Não tem consciência social. Ele gostava de arma. Ele foi lá na estante... Pagou um curso. Como se o brasileiro médio do interior não gostasse de arma. Até eu já fui estande de tiro. Eu também, minha infância inteira, porque aqui em casa todo mundo é militar, era militar, né? Pai que morreu é militar, meu irmão, policial civil, então isso é a coisa mais comum, né? Vamos para as notas, então? Daqui a pouco vão falar que eu sou de direita. Vamos para as notas antes que o Paulo, coitado, tenha um ataque. Paulo tem um compromisso, ele vai falar, nos deixando. Quero tempo da gente falar das indicações e tal. Isso. Vamos lá, Paulo. Notas. Pronto, agora vai. Anotou. Passou a vinheta. Passou a vinheta, agora vamos lá. Agora comece você então, Paulo. Dê a sua nota. 1,44. 1,44. Foi o tempo, né? Vocês entenderam a piada. Tá. A minha nota é 2,47. Você assistiu 2 vezes? Não, 2,47. Boa! Boa também. Boa. Eu demorei um pouquinho, mas eu peguei. O Evandro tá pensando até agora, lá. Vai lá, Sabag. Eu vou dar 0,8. Por quê? O que significa esse 0,8? 0,8 porque o cara pegou o carro, foi pro juiz de fora. 8 deitado é infinito. Eu vou dar um 0 porque eu tenho que dar agora um recado aqui, uma lição de moral para os nossos telespectadores. A gente está tendo milhares de pessoas assistindo o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast. Milhões de brasileiros aproveitando aqui do nosso debate e deixando as suas mensagens. E é muito importante isso. Você vê como as pessoas, quando se engajam, elas patrocinam aquilo que elas acreditam. Se você se omite, a verdade que fica é aquela das pessoas engajadas. A gente vem falando disso há muito tempo. Esse documentário só existiu porque existiam milhares, dezenas de milhares de pessoas que toparam financiar um documentário baseado em mentiras, certo? Onde eu quero chegar? Vocês todos precisam assinar a Gazeta do Povo, precisam indicar a Gazeta do Povo. E digo mais, não só a Gazeta do Povo, assina o Brasil Paralelo, Revista Oeste, consome esses conteúdos de qualidade, de um jornalismo mais independente, que fala contra o status quo, contra o politicamente correto, que defende a liberdade de expressão. Para isso precisa do apoio, para isso precisa que a gente tenha assinaturas, é preciso que as pessoas coloquem financeiramente, investam financeiramente naquilo que elas acreditam, o que, por mais que discordem, e eu acredito que muitas pessoas vão discordar de várias colocações que a gente fez aqui, entenda que o todo ainda custa caro, poucas pessoas fazem, e se não tiver apoio, desaparece. Então, até aquilo que você apoia, mesmo discordando em partes, deixa de estar disponível e só fica valendo aquilo que as pessoas estão muito engajadas mesmo para fazer. Então, e do outro lado, como esse documentário prova, Evandro, tem gente disposta a apoiar. Tem gente disposta a apoiar e estão apoiando e estão fazendo, né? Então, assim, hoje, eu acho que o nosso é o primeiro vídeo que vai ter sobre fakeada, contestando a fakeada, se eu não me engano, tá? Porque se você colocar ali, vai ter um monte... Eu fiz isso há uns 3, 4 dias atrás. Pode ser que tenha outros, mas nesse momento, se você colocar fakeada no YouTube, é o Festival do Chorume. Então, assim,
A gente só está aqui porque a gente tem 70 mil assinantes hoje, a gente precisa chegar a 100 mil assinantes. A gente tem o programa aqui, o Hora do Strike, que está fazendo um trabalho incrível, trazendo comentaristas de influenciadores do YouTube, estamos trazendo, isso tudo custa caro, então a gente precisa mesmo da ajuda de vocês, assinando. Se já assina, recomenda a assinatura, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Então a gente vê lá o último programa nosso, lá deu 60 mil visualizações, a gente precisaria de 60 mil likes ali, né? Então, deixando o like, você também está ajudando a gente, ou se inscrevendo no canal, recomendando o vídeo, compartilhando, enfim, tudo isso. O que não dá é só para consumir e ficar parado. Se não gostou, tudo bem, dá o dislike, não tem problema, desinscreve do vídeo, ninguém precisa se sentir obrigado a fazer nada, mas se gostou, tem que apoiar. Vamos para as recomendações finais? Calma aí, mas você deu a nota 0, é isso? Dei nota 0. Gente, qual foi a média disso? Ah, sim, desculpa, foi a média. Melhor que o processo lá? 1,18. Cara, o processo é baseado em informações verdadeiras, né? A média deu é verdade. 1,71. A média deu quase isso. Deu 1,18. Arredonda para cima. Então, vamos para as indicações? Indicações. Vou começar também, que hoje eu Pois não, Paulo. Está acelerado. Vai. Vai, Paulinho das Candongas. Vou fazer uma indicação e vou fazer uma contraindicação. A contraindicação são esses 2 filmes aí sobre a Suzanne Richthofen, o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. É uma porcaria. Eu ainda vou escrever sobre isso na Gazeta. Assine a Gazeta para ler meus textos também. Eu ainda pretendo escrever sobre isso, que assim, é inacreditável que os roteiristas, lá, os produtores, foram incapazes de tentar expressar toda a complexidade da história, a complexidade até da psicopata lá, e optaram por gastar o nosso tempo. Eu não assisti até o fim um deles, não, só assisti um até o fim, mas enfim, gastar o nosso tempo mostrando 2 visões, cara, é caricatural. Assim, a visão da Suzanne Richthofen, ela é caricatural, ela é uma menininha, assim, ai, eu sou tão boazinha, eu sou riquinha, mas eu sou boazinha. E assim, é patético. Então, conhece ela pessoalmente para saber se ela não é assim mesmo? Conheço. Quando eu era repórter de policial... Isso aí. O Dr. Palhinha, eu ia lá... Dr. Palhinha, boa. Mas enfim, essa é a minha contraindicação. E a minha indicação? A minha indicação é uma coisa que, sem querer, no fim de semana, vocês vão achar não sei se vão achar engraçado. Eu achei meio engraçado agora que eu lembrei. Eu tava lá, vamos assistir alguma coisa? Vamos assistir alguma coisa. Aí eu resolvi assistir a série Guerra, né? The War, do Ken Burns. E eu já vi e tal, mas... Ken Burns é covardia, né? Muito sim, só que e assim, é o tipo da coisa que eu me divirto. Então, assim, até porque a gente falou de um não documentário hoje, veja Ken Burns, que é The War. Eu não sei se tem isso disponível em português, mas é um negócio feito pela TV pública americana, inclusive. 9 episódios PBS, né? de 2 horas sobre a Segunda Guerra Mundial. Acho que não existe nenhum material muito, muito completo, cenas assim que você nunca viu. É maravilhoso. Então é isso, minha contraindicação e minha indicação. Pô, eu vou na sequência aí. Vai. Eu vou indicar o melhor filme sobre teoria da conspiração que já foi feito. É um filme com a Julia Roberts, com Mel Gibson, dirigido eu sei qual que é. Teoria da Conspiração é o nome do filme. Ah, tá. Eu ia falar que era Uma Linda Mulher. Não, cara, o Mel Gibson não tá numa Linda Mulher, é o Richard Gere. Teoria da Conspiração. Teoria da Conspiração. E com Constanza, né? Linda Mulher. Constanza tá na Linda Mulher. Mas, enfim, Teoria da Conspiração é um filme divertidíssimo, é muito massa, e o final surpreendente. E é um filme dirigido pelo Richard Donner, que é um diretor de mão cheia, assim, faz os filmes de ação mais legais de Hollywood, foi ele que fez. Máquina Mortífera, Super-Homem. O cara é muito bom.
Vale a pena e está disponível no YouTube. Deve ser aquele, se aluga por R$7, é o preço de uma cerveja 300 ml. Sabag? A minha indicação, eu tenho 2 indicações rapidinha para fazer. Uma delas só porque reestreou boas indicações. Vocês todos vão gostar. Estreou no HBO Max agora The Office, as temporadas completas. Então, quem não assistiu ainda perdeu metade da vida, então vá assistir. Tava no Amazon Prime, não sei se saiu do Amazon Prime. Tá ainda. Ainda? Então eu vejo... Os caras estão faturando em todo lugar, né? Tem que faturar mais. Pô, mas na HBO Max tem a série inglesa. Começa pela inglesa e depois vai para a americana. Tem original em inglês, com o Rick Gervais também. Muito bom. Então, é isso aí. A outra que eu faço é muito porque morreu o Norm Macdonald, né, uns dias atrás, um comediante que a gente gosta bastante e tal. E agora apareceu na Netflix lá algumas coisas que ele tinha feito e tal. São programas esquisitos, assim, esses mais eu vi o Talk Show. O Talk Show é fraquinho, né, cara? É esquisito. Não é. Eu recomendaria, Sabag, ir no YouTube e assistir o sketch dele sobre a Alemanha. E o alcoolismo. Ele tem no YouTube, quem quiser procurar, tem vários ali. Essa da Alemanha, uma que ele fez no episódio de despedida do David Letterman da TV. Fantástico. É muito bom. Tem a piada da mariposa, que é uma entrevista que ele dá no Conan O'Brien, que é, assim, humor de primeira, incrível. Tal. Mas da Alemanha é maravilhoso, né? Quando ele fala assim, vocês têm medo do Iraque, da Coreia do Norte, né? Eu tenho medo da Alemanha. A Alemanha, uma vez, declarou guerra. Contra quem? Contra o mundo. Daí eles perderam. Daí você pensa, pô, uma guerra contra o mundo deveria durar 5 segundos. Mas não, eles deram trabalho, né, cara? Quase ganharam o negócio. Daí eles não satisfeitos? Não satisfeitos, eles declararam guerra outra vez. Contra quem? O mundo. É genial. Essa é uma das uma das melhores piadas. É fantástico. Mas daí eu ia recomendar na Netflix rapidinho o filme do Seinfeld de 2002 lá, aquele primeiro filme, documentário que ele fez, chamado Bastidores da Comédia, Comedian, né, no original, em que ele tinha parado o programa de televisão e vai conversar com comediantes stand-up nos Estados Unidos, em vários estágios das suas carreiras, para tentar entender os limites do humor. Não, tentar entender qual é a origem da comédia, como é que os caras relacionam com aquilo, bons e maus momentos e tal. E eu acho não que é aquele que ele volta a fazer stand-up, não, né? Que esse eu acho... Não. Esse é maravilhoso porque é de uma humildade, assim. Eu falei, caraca. Não, mas esse não foi o que a gente comentou aqui já no... A gente fez um episódio sobre isso. Não, a gente fez do stand-up dele, do stand-up. A gente fez o novo que ele lançou ano retrasado. Paulo, talvez seja isso mesmo, porque ele vai voltar aos palcos lá em 2002. Ele vai voltar. Tá inseguro. Ele fica testando o texto, né? Eu achei aquilo fenomenal, de uma humildade. O cara, bilionário e... E eu só... humildade, né? Você poder fazer o que quer da vida. Você pode até ser humilde. Liga uma coisa a outra, porque o Norm Macdonald era considerado um cara muito excêntrico e não era muita gente que tinha ele como um dos maiores comediantes da sua geração, e os comediantes adoravam ele. E acho que quando você entende um pouco mais qual é a lógica de como que a cabeça desses caras funciona, dá para compreender um pouco melhor a obra do Norm, que é fantástica. É isso aí. Quer ser mais excêntrico do que ser rico e humilde? Isso assim. A minha indicação ela vai completamente ao oposto, porque é muito mais gargalhada. Eu assisti o Zumbilândia 2, que está no Prime Video, se eu não me engano. Gostou? Hã? Gostou? Você gostou, cara? Eu gostei. Mas assim... A única coisa boa no filme, para mim, é aquela guria lá que eu já falei várias vezes dela, que eu acho ela uma ótima atriz, aquela Zoe Deutsch. Eu acho ela muito boa atriz. Quem que ela é? Ela é a Patricinha no filme. Ela uma ótima atriz. Mas então, eu não sei porquê. Eu dei o primeiro eu tinha achado nota 5. Esse eu achei nota 6. Só que eu achei que ia ser pior que o primeiro, porque eu não tava afim mais de tanta coisa, sabe? Porque eu só tava querendo aproveitar melhor o meu tempo assistindo só coisas top para trazer aqui para vocês, pra gente recomendar. A quantidade... Gente, os nossos ouvintes não sabem, mas a quantidade de documentário que a gente tem que assistir para escolher essas tragédias que a gente traz aqui de vez em quando, isso tem muita coisa pior. Eu mandei uma playlist para vocês do Prime Video de documentário brasileiro, aquilo ali é de sangrar o olho. Né?
E aí eu peguei esse daí, eu falei, eu preciso de uma bobagem, e eu sei que é bobagem. E coloquei e fui até o fim, prestando atenção, gostando das piadas. Achei que o protagonista lá, pô, fugiu o nome. O que Adam fala Sandler. Woody Harrelson. Woody Harrelson, ele é um dos melhores filmes. Ele consegue tirar sarro dele, consegue tirar sarro do filme. Os personagens implantados, que é para morrer, ele não mata ninguém no filme dos personagens. Porque todo filme de zumbi, você planta os personagens, deixa um tempinho para depois você ir se livrando para dar senso de urgência. Ele não se livrou de nenhum. Tipo, eu gostei de muita solução Mas que ele tem fez. Adam Sandler? Hã? Tem o Adam Sandler? Cara, talvez como um zumbi, né? Que Então seria uma metáfora para a carreira dele. Não tem o maior ator cômico desse mundo? Não os atores, é só ator bom, né, cara? Woody Harrelson, a Emma Stone, a Abigail Breslin, Jesse Eisenberg. Todo mundo indicado ao Oscar, né, ali no filme. Eu nunca vi, estou curioso, porque o Evandro falando, mas assim, a gente não combina muito de humor, você né? Você vai gostar. Você vai gostar, porque eu via você rindo ali. Não, o Paulo vai gostar do primeiro. Presta atenção na sketch que eles fazem, porque assim, são várias sketches, né? Eu ri de qualquer coisa. É quase um Saturday Night Live. Uma que tem a versão do mundo bizarro dos personagens. Cara, eu tenho certeza que você vai se rachar, Paulo. É muito... Mas o primeiro é melhor. O primeiro é... Opa, bateu a porta aqui, porque tá ventando. Bateu a porta, tá ventando, tá fazendo repórter. Daqui a pouco o gato dá uma arranhada. O gato tirou meu fone agora há pouco. Já apareceu. Tirou meu fone. O Jones está gravando em Cabul, né? Mas tá em que plataforma isso, Evandro? Tá na Amazon. Tá no Prime Video lá. Tá. Mas eu achei esse melhor, Jones. O primeiro eu achei que queria ser muito estiloso, sabe? Mas o primeiro eu acho que é até revolucionário. O primeiro é muito bom. Você deu uma nota baixa pro primeiro. O primeiro é muito bom, vai. Então tá. Então vai ver, porque como é um filme de 10 anos atrás, eles tiram sarro, inclusive, disso, de ser um filme de 10 anos atrás, né? Eles tiram, eles falam isso, então eu achei legal. E pra você falar sobre zumbi hoje, você tem que ter um senso de humor muito bom, né? Porque deve ser a coisa mais chata assistir um filme de zumbis. Já passou, né? Tem os tá vendo a 12ª temporada de Walking Dead. Então é isso. Beleza, gente? Então, obrigado. Beleza, só para finalizar. Fala, Jones. Fala. Ele guardou essa piada, hein? O cara cuidava de urso e desistiu. Qual que é o nome do filme? O Exorcista. Essa foi boa. Essa me instigou, mas eu não consigo, eu sou ignorante para responder essas coisas. Pronto, então. Então, obrigado, Jones, pelas várias piadas. Os nossos espectadores agradecem. Obrigado, Paulo. Obrigado, Evandro. Obrigado principalmente a você que esteve com a gente. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Semana que vem é o podcast sobre o Mr. Jones, A Sombra de Stalin. Já foi gravado, eu, a Maria Clara e o embaixador da Ucrânia falando sobre o Holodomor. Semana que vem entra no ar. É um de qualidade. Show de bola. Show de bola. Isso aí. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima semana. Até o próximo Quarentena Coach. Tchau.